Conforme eu prometi no último vídeo, né? Já vou iniciar esse vídeo aqui no apêndice H do livro do Harris. E nesse apêndice aqui a gente tem todos os potenciais padrão de redução, certo? Então vocês vão perceber que os livros sempre padronizam em escrever só os potenciais de padrão de redução, tá? Por que isso? Isso tem muito a ver com o... Deixa eu posso até voltar aqui para vocês, ó. Tem muito a ver com o experimento que a gente estava falando. Vamos pensar assim no... Vou voltar no primeiro aqui, ó. Quando se fizeram o potencial padrão do cobre, se montou um experimento que nem esse do cobre em conjunto com um eletrodo padrão de hidrogênio. E aí aquele esquema que eu expliquei para vocês. Se ligou no fiozinho do multiteste ali, no multímetro, se ligou o fiozinho que é a entrada de elétrons, certo? Que é o fiozinho vermelho. O fiozinho de vermelho é onde entram os elétrons. E o fiozinho preto se ligou lá com o elemento químico onde vêm os elétrons até ele. Então, fazendo desse jeito aqui, se a gente observar que lá no multiteste apareceu um sinal de corrente elétrica, corrente não, se aparecer um valor de diferença de potencial, né, uma voltagem, tá? Não é corrente, corrente de miliampere, é outra coisa. Se aparecer uma diferença de potencial em volts num valor positivo, que inclusive a maioria dos multitestes, quando é positivo, ele não bota sinal nenhum, né? Na verdade, ele não chega a botar mais tal coisa, ele deixa sem sinal. Isso quer dizer que os elétrons vieram no caminho bem certinho que a gente imaginou. Os elétrons saíram do eletrodo do hidrogênio e migraram até o outro Becker. E isso significa o quê? Que esse elemento aqui em relação ao hidrogênio, esse elemento se reduz e esse aqui se oxida. Portanto, ao escrevermos o potencial dessa célula, observaremos que o potencial da célula dá positivo. Isso significa que o cobre 2+, recebe elétrons e vira cobre metálico. Isso é espontâneo. É por isso que o potencial deu positivo. Então, eu posso até voltar aqui no potencial padrão de redução, a gente pode procurar o cobre aqui, ó, acho que os nomes dos átomos aqui estão em ordem alfabética, né? Então aqui, ó, cálcio, carbono, cério, chumbo, cobalto, cobre, tá aqui, ó. Qual é a reação aquela que a gente estava tendo lá no nosso experimento? Era o cobre 2+, recebendo 2 elétrons, então a gente está, não sei se eu preciso aumentar um pouco mais, ó. A gente está nessa reação aqui, ó, cobre 2+, recebendo 2 elétrons e virando o cobre metálico, o cobre sólido, né? E aqui o potencial de redução dele, quando não tem sinal nenhum é porque é positivo, é 0,339. Bem coerente com o que está no meu material aqui, né? Só que o meu material está um pouquinho diferente. Mas tudo bem, deixa assim. Nem vou mexer nisso, deixa assim, né? O 0,337, tá? Bom, detalhe, a mesma coisa a gente fez para o zinco. Só que no zinco é o mesmo esquema, a gente sempre liga o fio vermelho aqui no eletrodo padrão de hidrogênio, considerando que o fio vermelho é onde entram os elétrons, e o fio preto lá no eletrodo que a gente quer experimentar, que é um outro átomo. E aí, ao fazer esse experimento com o zinco, a gente vai observar que vai dar essa voltagem aqui, essa diferença de potencial, só que o multímetro coloca um sinal de menos no multímetro. Esse sinal de menos me indica o quê? Eu já tinha falado isso, né? Me indica que eu liguei virado. Os elétrons não estão vindo pelo fio vermelho e indo embora pelo fio preto. Eles estão vindo pelo fio preto e saindo pelo fio vermelho. Então isso está me indicando que esse elemento aqui está se oxidando, entenderam? Então ao fazer os cálculos que é potencial do cátodo menos o ânodo, eu vou ter um potencial de célula negativo. E esse valor de potencial de célula, na verdade, é o potencial de redução do zinco, entenderam? Porque quando o zinco for se reduzir, ele vai ter um potencial de célula negativo, certo? Então, por exemplo, assim, ó, quando for zinco 2+, recebendo 2 elétrons para formar o zinco metálico, que é o oposto ao que aconteceu aqui, esse potencial vai ser negativo. Então, se a gente procurar na nossa tabela o potencial do zinco, grava lá no final, lá, né? Potencial do zinco, ó, a reação que a gente fez lá era essa aqui, ó.
zinco 2+, recebendo 2 elétrons e formando zinco metálico, né? Quer dizer, o que aconteceu no Becker era o contrário, era o zinco se oxidando e liberando 2 elétrons, né? Mas, como a gente montou aquele experimento sempre considera o elemento químico se reduzindo, entenderam? Deixa eu ver, isso aqui é bem chato de explicar, né? Ó, quando a gente monta esse experimento aqui, a gente está sugestionando que o elemento químico vai se reduzir. É por isso que a gente já ligou, entenderam? É por isso que a gente já ligou o fio vermelho no eletrodo padrão de hidrogênio. A gente já está automaticamente sugerindo que o eletrodo padrão de hidrogênio vai se oxidar e o outro elemento vai se reduzir. Então, esse teste aqui com o eletrodo de hidrogênio, a gente já sugere que o elemento químico que a gente vai testar, ele vai se reduzir. E se a gente sugere isso e observa que o sinal é positivo, de fato, ele se reduziu. Agora, se a gente sugere uma coisa, percebam que isso é uma hipótese nossa, a gente sugere que o elemento se reduz, a gente vai lá, monta o experimento e vai lá e olha o sinalzinho está negativo, aquilo que a gente sugeriu não era. Entenderam? Só que aí, então, é por isso que os químicos montaram essa tabela aqui desse jeito. Na verdade, isso aqui é uma tabela criada com testes feitos com o eletrodo padrão de hidrogênio. De modo que esse teste, ele sugere que o elemento vai se reduzir, entenderam? Só que, é claro, todas as vezes que se faz o teste e os elementos realmente se reduzem, o sinal é positivo do potencial. Agora, tu sugere que ele vai se reduzir, tu vai lá e faz o experimento, e o potencial da célula dá um valor negativo, aí tu percebe que isso não é uma coisa espontânea, entenderam? Naturalmente, ele não tem a tendência a se reduzir, e sim ele quer se oxidar, e de fato ele se oxidou. Tanto ele se oxidou que o potencial ficou negativo lá, mostrando para ti que os elétrons saíram do zinco e foram para o hidrogênio, certo? Então, aqui o que a gente vai concluir então? Que o zinco 2+, se reduzindo, entenderam? Isso aqui acontecendo, o potencial disso acontecer é negativo. Ou seja, quando se montou o experimento com o zinco, o que apareceu lá no multímetro é um sinal negativo, mostrando então que ele não se reduziu, na verdade ele se oxidou. Sabe, eu dando aula para mim sozinho aqui, né, bem complicado, porque eu não tenho a resposta da galera aí, né. Eu acho até que eu já expliquei até demais. Estou com uma sensação que já está muito explicado isso, né, mas tudo bem. Por isso que eu resolvo dar uma... Deixa eu pensar aqui se eu estou esquecendo de dizer alguma coisa. Deixa eu pensar aqui antes de ir adiante. Deixa eu pensar... os sinais de menos, né? Bom, aqui, quando a gente tem esses potenciais aqui, pessoal, vamos pegar o mesmo exemplo do zinco aqui, já está pronto, ó. E assim, ó, todos os livros de ensino superior, vocês sempre vão ver tabelas mostrando o potencial padrão da redução do elemento. Então, é sempre o elemento se reduzindo. Vocês podem perceber que nessa tabela inteira aqui, nunca tem um elemento se oxidando. Só que se tu quiser saber, por exemplo, vamos pegar o zinco aqui, ó, o nosso exemplo aí. Se tu quiser saber qual é o potencial de oxidação do zinco em ele perder 2 elétrons e virar zinco 2+, é só tu pegar esse valor numérico aqui e trocar o sinal, entenderam? É isso, entenderam? O que mais que eu posso explicar dessa tabela aqui? Acho que até eu já falei isso, mas vamos dizer de novo. Cada vez que a gente olha um elemento químico se reduzindo na tabela, vai lá e olha o potencial, e o potencial está negativo, é porque ele, perante o hidrogênio, ele não tem a tendência a se reduzir, e sim a se oxidar, certo? Deixa eu voltar bem para o início da tabela para que isso fique bem claro para vocês, né? Isso está muito claro no enunciado da tabela. Leiam. Potenciais padrão de redução. Ou seja, a tabela foi construída sugerindo que os elementos fossem se reduzir. Se eles realmente se reduziram, o sinal está positivo. Se eles não se reduziram e, na verdade, o que eles fizeram foi se oxidar com relação ao hidrogênio, o sinal é negativo. Tá? Então, fecho aqui minhas explicações. Bom, vamos adiante, então, no nosso assunto, que é o seguinte. Essa tabela aqui de potenciais padrão de redução são experimentos feitos em condições normais de temperatura e pressão, certo? Uma determinada concentração do elemento que está sendo testado, aquelas concentrações de hidrogênio e assim por diante. Mas é óbvio que a gente para montar célula eletroquímica, não precisa ficar fazendo sempre com o eletrodo padrão de hidrogênio, né?
Pode montar qualquer tipo de eletrodo, qualquer dois eletrodos lá aleatórios que a gente escolha, vai funcionar a célula eletroquímica, né? Então, e também a gente não é obrigado a trabalhar em condições normais de temperatura e pressão, por exemplo, principalmente as concentrações, né? A gente não vai ter que se obrigar a trabalhar naquela faixa de concentração determinada e assim por diante. Então, pessoal, como a gente praticamente nunca vai trabalhar nas condições normais de temperatura e pressão, existe uma equação que a gente usa para descobrir qual vai ser o potencial de cada célula, qual vai ser o potencial do cátodo e qual vai ser o potencial do ânodo. O nome dessa equação ela é chamada equação de Nernst, em homenagem ao próprio pesquisador que a criou, né? Essa equação de Nernst aqui, ela relaciona algumas coisas, né? Na verdade, a gente tem duas possibilidades de decorar a equação de Nernst. Eu sou mais fã da última aqui, certo? Por que eu sou mais fã da última? Pela mesma lógica que eu decorei lá atrás, decorar a equação matemática de calcular pH em solução tampão. Lembrem que eu optei decorar ela por um sinal de menos lá no meio da equação, porque se vocês decorarem a equação de Nernst com esse sinal de mais aqui no final da equação vocês sempre vão ter que escrever reagente dividido por produto. O que é uma coisa que vai contra a lógica aqui dentro da disciplina, porque na disciplina inteira a gente ficou estudando equilíbrio químico, e os equilíbrios químicos a gente sempre coloca a concentração de produtos dividido por reagente. A gente passou a disciplina inteira fazendo assim. E se tu quiser acabar a disciplina aqui, né, porque esse aqui é o último playlist da disciplina, se tu quiser acabar a disciplina sempre fazendo desse jeito, produto para o reagente, é só tu decorar que a equação de Nernst é essa aqui de baixo. Na real elas são praticamente igual, só muda esse sinal aqui. Só que mudando esse sinal, muda essa lógica aqui. Então, se tu quiser pensar o seguinte, ó, posso voltar num exemplo aqui, ó, tá aqui, ó, vou pegar esse último exemplo do zinco, né? Se eu quiser calcular qual é o potencial do ânodo, qual é a reação que está acontecendo aqui nesse becker aqui? A reação é o zinco metálico virar zinco 2+, e liberar seu elétron. E o elétron vai lá para o eletrodo de hidrogênio. Tá? Então, se eu quiser calcular a reação, o potencial padrão, aliás, o potencial padrão, se eu quiser calcular o potencial do ânodo, certo? Eu vou usar a equação de Nernst. Se eu usar a equação de Nernst, qual é a reação que aconteceu aqui? É essa aqui que está aqui embaixo. Ó. Zinco metálico virou zinco 2+. Então, quando eu fizer aquela equação de Nernst lá, qual é a concentração dos produtos que eu vou usar? Eu vou usar a concentração de zinco 2+ que tem no líquido. Esse é o meu produto, entenderam? E quando eu quiser dizer qual é a concentração dos reagentes, eu vou ter que dizer que a concentração dos reagentes é a concentração do zinco metálico. E, inclusive, a gente até já estipulou, vocês já aprenderam isso aqui na química, e quando se fala de concentração de um sólido, a gente usa o número 1, certo? Isso aqui é uma convenção entre os químicos também, tá? Deixa eu ir... no material aqui, né? A gente estava aqui, ó. Então, deixa eu falar aqui rapidão sobre a equação e depois a gente pode entrar em mais detalhes. A equação de Nernst, ela nos diz o seguinte, ó. O potencial de uma célula, tá? Que fique bem claro que a equação de Nernst, a gente calcula o potencial de uma célula. Ou seja, eu vou calcular o potencial de um daqueles beckerzinhos e depois o potencial do outro beckerzinhos. Percebam que o potencial da célula é sempre o potencial do beckerzinho onde está o sistema, onde está o cátodo, menos o beckerzinho, o outro sistema, né? Eu estou chamando de beckerzinho, né, para ficar mais amigável a minha explicação, mas é o sistema, né? Entenderam que a célula eletrolítica ela é dois sistemas, a transferência é indireta de elétrons, né? Então, em um sistema a gente tem um processo de oxidação, e aqui, né, aqui era uma oxidação, e num outro sistema a gente tem um processo de redução. Aí a gente tem que interpretar cada hora é um, né? Mas a gente sempre tem esses dois sistemas. Para não ficar falando só beckerzinho e alguém me dizer que eu estou sendo muito superficial aqui na explicação, né? Só falo beckerzinho para ficar mais amigável na coisa. Bom, vamos lá. A equação de Nernst ela é usada para calcular o potencial de cada um dos sistemas, certo? Então vai ter o calcular o potencial do cátodo e depois usamos a mesma equação de Nernst para calcular o potencial do ânodo, certo? Bom, como é que é a equação de Nernst? Eu vou focar nessa de baixo aqui, que é a minha preferida. Tá estourando meu tempo aqui, paro aqui e sigo no próximo. Parei.